O poder corrompe. Hoje eu queria trazer uma reflexão a respeito do poder. Vejo que muitas vezes existe até um medo de se ter um poder. Algumas pessoas, a gente vê assim, né, processo terapêutico, estão dentro de um bloqueio, estão com alguma dificuldade, né, e acreditam que não podem transcender, ou que se vierem a transcender, elas vão se perder, ou elas vão ter alguma retaliação, vão se prejudicar de alguma maneira. Então, para a gente entender essa questão do poder e se de fato o poder corrompe, eu acho que é importante a gente expandir a nossa percepção do que seria o poder. Então, o poder, ele é a capacidade de fazer algo. Se eu tenho, de maneira bem simples, eu tenho o poder eu posso levantar 50 quilos, quer dizer, eu tenho que ver se eu tenho a força física, a estrutura para pegar e erguer isto, né? Se eu tenho a capacidade de executar aquela ação, se eu tenho poder para mobilizar, né, essa capacidade de mobilização de força, de recurso para executar aquela ação. Então, quando a gente começa a observar isto, a gente vê que o poder em si, ele não corrompe, tá? Porém, quanto mais poder eu tenho, quanto mais eu posso, e para entender isso, por exemplo, na nossa sociedade capitalista, a questão do dinheiro, né? Às vezes a gente vê, a pessoa tem muito dinheiro, a pessoa se corrompeu, a pessoa ficou arrogante, a pessoa ficou vaidosa, a pessoa começou a ter um comportamento de superioridade. Por quê? Porque quem tem dinheiro dentro da nossa sociedade capitalista pode muitas coisas, porque o dinheiro viabiliza. Ele é um poder material nessa sociedade. E quem não tem o dinheiro muitas vezes não pode, não consegue executar as coisas, não tem acesso às coisas, né? Não está disponível certas coisas para essa pessoa. E aí, qual é o problema do poder? Aonde que a gente começa a se perder? Seja um poder sutil, energético, seja um poder psíquico, um poder emocional, um poder físico, um poder material, né? Aonde que começa isso a dar problema? Tem dois pontos que eu considero importantes que eu queria trazer hoje. Primeiro ponto é a identificação com o poder. É você achar que você é o poder. Esse poder, até se fala disso, né? O poder de Deus. O poder é um aspecto da força da vida, do que a gente chama de Deus. O poder. Então, o poder, eu não sou o poder, mas eu acesso o poder. Eu canalizo esse poder, seja em que esfera for. Então, supondo de maneira mais objetiva, eu tenho muito dinheiro, então eu tenho o poder de comprar, o poder de ir e vir, o poder de acessar coisas na matéria. Isso sou eu? Porque esse dinheiro, ele pode ser tirado de mim. A pessoa pode, quebrou, né? Tinha uma empresa, ia muito bem, a empresa quebrou, quer dizer, perdeu o poder. Aquele poder não está mais com você. Ou o poder também, como eu falei, vai levantar aqui 50 quilos. Você pode hoje ter o poder de levantar 50 quilos, né? Ter o recurso físico, muscular para fazer isso. Mas pare de se exercitar. Já você fica doente e tem que ficar acamado, passa um mês, 2, será que você vai conseguir levantar aqueles 50 quilos? Então aquele poder era seu de fato, ou você estava acessando aquele poder por uma conjuntura num momento, mas que você pode perder? Então quando você entende que o poder é algo que você acessa, que está disponível para você, mas também está disponível para os outros, e que está com você momentaneamente por um tempo, você percebe que não é você. E aí você não vai se envaidecer, porque você vê que aquilo não é seu. Mas o ego, se ele é infantilizado, não trabalhado, ele vai se identificar e achar que ele é aquilo. E que o outro, por daqui a pouco estar momentaneamente sem tanto poder de manifestar alguma coisa, levanta menos peso ou tem acesso a menos recursos, é menos. Só que esse jogo pode virar, o outro pode se exercitar e ficar mais forte que você. O outro pode prosperar e daqui a pouco está ganhando mais do que você. Então a gente se perde, as pessoas se perdem no poder quando elas se identificam com o poder e incorporam aquilo ao ego, achando que são elas. Mas é transitório, é passageiro. Se você quer cultivar isso, você tem que lidar bem com isso, usar com sabedoria o poder que você tem, né, para que não venha a perdê-lo. E um outro ponto muito importante são os princípios e os valores. E isso está associado à questão da maturidade. Normalmente as pessoas mais infantilizadas, elas não têm claramente o sistema de princípios e valores delas definido. Porque os princípios e os valores, eles nos protegem dos impulsos infantis. De a gente pegar esse poder, por exemplo, e fazer um mau uso desse poder.
né? Para ter uma vantagem, para aparecer, para qualquer coisa infantil, a gente pega e faz um mau uso desse poder. Agora, se você tem princípios e valores, você não se perderá na busca desse poder. Ou até para alcançar um certo poder, a pessoa pega e faz uma ação que não é benéfica para ela ou para alguém. E aí você acaba tendo um prejuízo pela falta de maturidade de fazê-lo. Por exemplo, você quer muito levantar um peso e você toma um anabolizante, você toma um remédio, alguma coisa que vai dar um potencial para você de poder, né, de força, mas aquilo tem um efeito colateral grave que daqui a pouco vai te gerar um dano. Ou na busca do dinheiro, desse poder material. Eu estou falando de maneira bem objetiva para que fique bem claro do que se trata, né? Mas a gente poderia subjetivar e aprofundar isso em camadas sutis também, tá? Mas se tratando do dinheiro, você poderia se corromper, enganar, trapacear, puxar o tapete de alguém para conseguir uma posição, para conseguir, né, trair um sócio. Quantas vezes eu já atendi pessoas que passaram por isso, né? Foram traídas por alguém, por um amigo querido, por um parente, por causa de dinheiro, por exemplo. Então, o poder em si ele não corrompe, mas a imaturidade, a infantilidade, a falta de princípios e valores associada a essa capacidade de fazer, de ter acesso, isso muitas vezes nos corrompe. E é interessante perceber que a própria palavra corrupção, né, ela vem de cuore rupto, né, de coração rompido, né, aquele que rompeu com o seu coração, com a sua integridade, com aquilo que tem de mais profundo dentro de si. Então, o poder para aquele que é carente, para aquele que não está bem trabalhado, há uma ânsia de poder. Por quê? Porque eu me sinto fraco, eu me sinto pequeno, eu me sinto inferior, e aí eu preciso do poder para me sentir que eu tenho valor, para me sentir, né, pertencente dentro de alguma coisa. Então o poder é algo natural da vida, a gente adquire conforme vai se desenvolvendo, mas não é algo que a gente deva buscar como uma meta de vida, sabe? Porque senão você pode acabar se corrompendo para alcançá-lo. Então, sempre na integridade dos valores, olhando e trabalhando os aspectos mais infantilizados, sabe? E buscando fazer bom uso do poder que a vida te der, seja ele material, objetivo, seja ele sutil, psíquico, espiritual, energético, enfim. Use com sabedoria, com princípios e valores, né? E como um meio para alcançar um fim, e não como um fim, como uma meta, ter poder, né? Porque muitas pessoas são viciadas, têm sede de poder, querem mais poder, mais poder, mais poder, e aí você pergunta para que tanto poder, a pessoa nem sabe para que mais, porque já se perdeu naquilo, se identificou e daquilo fez o sentido da sua vida. Então que possa fluir o poder através de nós, que a gente possa manifestar muitas coisas na nossa vida, mas de maneira natural, íntegra, né, e consciente.